Terumá, capítulo 31. José então começou a falar sobre as palavras, o Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Disse ele: Este cântico o rei Salomão entoou quando o templo foi erguido e todos os mundos, acima e abaixo, alcançaram sua perfeita consumação. E embora haja alguma divergência de opinião entre os membros da Irmandade quanto ao momento exato de seu canto, podemos ter certeza de que não foi cantado até aquele momento de completação absoluta, quando a lua, a Shequina, atingiu sua plenitude e se revelou na perfeição total de seu brilho, e quando o templo foi erguido à semelhança do templo que está acima. O santo, bendito seja ele, então experimentou uma alegria como não conhecia desde a criação do mundo. Quando Moisés ergueu o tabernáculo no deserto, outro semelhante foi erguido nas esferas celestiais, como aprendemos com as palavras. E aconteceu que o tabernáculo foi erguido, referindo-se ao outro tabernáculo, aquele que estava acima, ou seja, o tabernáculo do jovem, Metatron, e nada maior. Mas quando o primeiro templo foi concluído, outro templo foi erguido ao mesmo tempo, que era o centro de todos os mundos, irradiando luz sobre todas as coisas e iluminando todas as esferas. Então o mundo foi firmemente estabelecido, e todas as janelas celestiais foram abertas para derramar luz, e todos os mundos experimentaram uma alegria jamais vista antes, e seres celestiais e terrestres irromperam em cânticos. E o cântico que entoaram é o Cântico dos Cânticos, ou, como poderíamos traduzir, Cântico dos Cantores, daqueles músicos que cantam ao Santo, bendito seja ele. O rei Davi cantou um cântico de peregrinação. O rei Salomão cantou o Cântico dos Cânticos. Qual é, então, a diferença entre os dois? Não interpretamos ambos os títulos como significando a mesma coisa? Em verdade, é assim, pois ambos são certamente uma só coisa. Mas nos dias de Davi, todos os cantores das esferas ainda não estavam em seus devidos lugares para entoar os louvores de seu rei, porque o templo ainda não existia. Pois, assim como na terra os cantores levitas se dividem em grupos, também no céu, e os superiores correspondem aos inferiores. Mas somente após a construção do templo, eles assumiram seus devidos lugares, e a lâmpada, que antes não dava luz, começou então a irradiar luz. E então este cântico foi entoado para a glória do Rei Supremo. Portanto, o cântico é o Santo dos Santos. Está escrito no livro de Adão que, no dia em que o templo fosse erguido, os patriarcas despertariam o cântico tanto no céu quanto na terra. Não que eles próprios cantassem, mas que incitariam ao canto aqueles poderosos cantores que presidem todos os mundos. Disse que naquele dia, Jacó, o perfeito, levantou-se e entrou no jardim do Éden e fez com que este cantasse, assim como todas as especiarias do jardim. Portanto, foi ele quem deu voz ao cântico, pois sem ele, o jardim não teria cantado. Este cântico abrange toda a Torá. É um cântico do qual participam tanto os que estão em cima, quanto os que estão embaixo. Um cântico formado à semelhança do mundo superior, que é o Shabat Supremo,
um cântico através do qual o santo nome supremo é coroado. Portanto, é o Santo dos Santos. Por quê? Porque todas as suas palavras são repletas de amor e alegria. Isso porque o cálice da bênção foi então dado com a mão direita, e quando isso acontece, tudo é alegria e amor. Portanto, todas as palavras do Cântico dos Cânticos são aperfeiçoadas com amor e alegria. Quando a mão direita foi retirada na destruição do templo, LM2. 3. O cálice da bênção foi colocado na mão esquerda, e por isso aqueles que estavam acima e aqueles que estavam abaixo irromperam em lamentação, dizendo: Onde está o cálice da bênção do lugar celestial que costumava permanecer ali? Foi retirado e negado a ti. Portanto, o Cântico dos Cânticos, que emanou do lado direito, está repleto de amor e alegria em todas as suas palavras. Mas o livro das Lamentações, que marca a retirada da mão direita e o surgimento da esquerda, está repleto de queixas e lamentações. Pode-se perguntar: toda a alegria e canto não emanam do lado esquerdo, visto que os levitas, que eram os cantores, eram daquele lado? A resposta é que toda a alegria que emana do lado esquerdo se deve à união da esquerda com a direita. Quando a mão direita se une à esquerda, a alegria que pertence à direita atenua a turbulência da esquerda e é infundida nela. Mas quando a mão direita não está ativa, a ira da esquerda aumenta e não há alegria. Então surge o grito: Ei, cá! O que será do cálice da bênção? Ele permanece na mão esquerda e a raiva é intensa e não se acalma. Não é de admirar, portanto, que haja lamentação e pranto. Mas o Cântico dos Cânticos representa o cálice da bênção, quando oferecido pela mão direita, e, portanto, todo o amor e alegria se encontram nele, como em nenhum outro cântico do mundo. Por isso, este cântico foi inspirado pelos patriarcas. No dia em que este cântico foi revelado, a Shequiná desceu à terra, como está escrito, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem. Por quê? Porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Naquele dia, este hino foi revelado, e Salomão cantou no poder do Espírito Santo este cântico, no qual se encontra o resumo de toda a Torá, de toda a obra da criação, do mistério dos patriarcas, da história do exílio egípcio e do êxodo dali e do cântico do mar. É a quintessência do Decálogo, da aliança sinaítica, do significado da peregrinação de Israel pelo deserto, até sua chegada à terra prometida e a construção do templo. Contém a coroação do santo nome com amor e alegria, a profecia do exílio de Israel entre as nações, de sua redenção, da ressurreição dos mortos e de tudo o mais até aquele dia que será o sábado do Senhor. Tudo o que foi, é e será está contido nele, e, de fato, até mesmo o que ocorrerá no sétimo dia, que será o sábado do Senhor, está indicado neste cântico. Portanto, somos ensinados que aquele que recita um versículo do Cântico dos Cânticos como uma mera canção de beber, faz com que a Torá se vista de saco e se queixe perante o santo, bendito seja ele.
teus filhos me transformaram em diversão para uma bebedeira. Sim, certamente a Torá diz isso. Portanto, convém aos fiéis serem cautelosos e guardarem cada palavra do Cântico dos Cânticos como uma coroa sobre suas cabeças. Pode-se perguntar então, por que o Cântico dos Cânticos é colocado entre os hagiógrafos? A resposta é, porque é o hino de louvor cantado pela comunidade de Israel no momento em que ela é coroada. Portanto, nenhum outro hino é tão agradável ao santo quanto este. Fomos ensinados que as 3 palavras Shir Hashirim, Asher, denotam a colocação do cálice da bênção entre a mão direita e a esquerda, e sua elevação em direção ao Rei a quem pertence a paz, sendo a graça assim elevada cada vez mais ao mistério do En Sof. Além disso, as 4 palavras do título correspondem ao mistério da carruagem sagrada perfeita. Novamente, cântico representa o rei Davi, o inspirador da canção. Cânticos representa os pais, os chefes supremos. Salomão representa aquele que cavalga nesta carruagem perfeita. Este versículo contém, portanto, o significado intrínseco da expressão da eternidade à eternidade, o mistério de toda a fé. O todo é uma carruagem perfeita para aquilo que é cognoscível e aquilo que é incognoscível e que ninguém pode apreender. Por isso, este versículo foi apresentado em 4 palavras, contendo o mistério da carruagem completa, como que sob 4 perspectivas. Dentro desse mistério, há outro. Aprendemos que sonhar com uvas brancas é um bom presságio, mas se forem pretas e o sonho ocorrer na época da safra, é um bom presságio. Caso contrário, é preciso orar para afastar o mau presságio. Por que essa diferença entre branco e preto, entre época e fora de época? Além disso, dizem que quem sonha que comeu uvas pretas pode ter certeza de que entrará no mundo vindouro. Por quê? A chave está na tradição de que o fruto proibido, comido por Adão e Eva, era a uva, fruto da videira. Está escrito: suas uvas eram uvas de fel, ou seja, as uvas pretas. Assim, dos 2 tipos de uva, preta e branca, quando vistas em sonho, as brancas significam algo bom porque emanam do lado da vida e são produto dele, enquanto as pretas emanam do lado da morte. Portanto, quem sonha com essas uvas ou as come, necessita de intercessão especial. Além disso, por que as uvas pretas pressagiam o bem se sonhadas na época da safra? Como já apontamos, quando o sonho ocorre na época da safra das uvas brancas, nada além de coisas boas é pressagiado. Por quê? Porque nessa época o mundo inteiro se torna belo e alegre quando elas predominam, e tanto as brancas quanto as pretas se encaixam no esquema das coisas. Mas quando as uvas brancas não estão na época, e portanto não possuem nenhum poder especial, então a aparição de uvas pretas em um sonho é um sinal de que o julgamento da morte paira sobre o sonhador, e ele precisa implorar por misericórdia, porque contemplou o fruto que causou o pecado de Adão e, em consequência desse pecado, a morte para si mesmo e para o mundo inteiro.
Aqui surge um problema que eu não mencionaria se o mestre não estivesse aqui. Aprendemos que este mundo é formado segundo o modelo do mundo superior, e que tudo o que acontece neste reino terreno também ocorre no reino superior. Mas, quando a serpente causou a morte de Adão neste mundo, o que poderia ter correspondido a isso nas esferas superiores? Poderíamos dizer que a serpente causa a diminuição da luz da lua, o aspecto feminino da divindade, por um tempo, e isso é uma espécie de morte. Mas por que o homem também morreu? Além disso, mesmo em relação à lua ou aspecto feminino, aprendemos que a diminuição de sua luz não se deveu à serpente, mas a outra causa, porque ela reclamou contra o sol. Deveríamos dizer que seu esposo compartilha do mesmo destino? Podemos imaginar uma falha no mais elevado? Este é um dos mistérios da Torá, mas a serpente, de fato, causou uma falha em todos os mundos. Observem isto. Fomos ensinados que tudo o que o Santo criou, tanto acima quanto abaixo, ele criou no mistério do masculino e do feminino, e há uma infinidade de graus nas esferas celestiais, cada um diferente do outro. E esses graus que são da mesma natureza, Deus formou e uniu em um só corpo, no mistério do homem primordial. Também nos foi ensinado que, no segundo dia da criação, quando o Geena foi criado, um corpo foi formado no mistério do homem, e os membros que se aproximaram do fogo do Geena e foram consumidos, retornaram ao seu estado original, e isso ocorreu porque esses membros se aproximaram da serpente. Este é o homem primordial, que foi atraído para a tenda da serpente, e, nesse sentido, morreu, pois a serpente lhe causou a morte por ter se aproximado demais. Em toda parte, o homem é macho e fêmea, mas o Santo Homem Supremo reina sobre tudo e dá alimento e vida a todos. E além disso, esta poderosa serpente reteve a luz de todos. Quando ela profana o tabernáculo, a mulher desse homem morre e o homem morre, e ambos retornam ao seu estado elemental, e desta forma, o inferior e o superior correspondem. Se ele comeu das uvas pretas, pode ter certeza de que entrará no mundo vindouro, porque prevaleceu e destruiu aquele lugar, e desde que removeu a teimosa casca, aproximou-se do mundo vindouro, e ninguém poderá contestá-lo. Da mesma forma, não poderia haver cântico na casa de Davi até que as uvas pretas fossem subjugadas e removidas, e então Salomão cantou o Cântico dos Cânticos, como já mencionado. Este cântico é superior a todos os que o precederam, pois aqueles cantados pelos predecessores de Salomão ascenderam apenas para se juntarem ao grupo de cânticos entoados pelos anjos, como por exemplo, o Cântico de Peregrinação de Davi, que significa o cântico que as divindades celestiais cantam a Davi, para solicitar dele sustento. Ou ainda, como poderíamos traduzir um cântico de peregrinação em nome de Davi, o grande rei que sempre louva o grande rei? Mas, quando Salomão chegou, entoou um cântico que supera até mesmo o de Davi, um cântico idêntico ao cantado pelos grandes dos reinos celestiais,
os pilares do universo, em honra ao Rei Supremo, Senhor de toda paz e harmonia. Outros homens elevam louvores por meio de carros inferiores, mas o rei Salomão por meio de carros superiores. Pode-se perguntar: e quanto a Moisés, que ascendeu mais do que todos os homens no grau de profecia e amor ao santo, bendito seja ele? Será que seu cântico também não alcançou além dos carros de guerra inferiores? O cântico que Moisés proferiu, de fato, ascendeu aos céus. Mas a verdade é que, embora não estivesse no mesmo nível do cântico do rei Salomão, a quem nenhum homem igualou em poesia, o cântico de Moisés era louvor e ação de graças ao Rei Supremo, que redimiu Israel e realizou muitos sinais e maravilhas para eles, tanto no Egito quanto no Mar Vermelho. Mas o rei Davi e seu filho Salomão cantavam com propósitos bem diferentes. Davi se esforçava para preparar as virgens e adorná-las para a presença da matrona, para que ela e suas servas pudessem se manifestar em beleza e graça. Quando Salomão chegou, encontrou a matrona e as virgens adornadas dessa forma, e por sua vez, aspirou a conduzir a noiva ao noivo. Levou o noivo ao local onde, sob o dossel nupcial, a noiva o aguardava, e os uniu com palavras de amor, para que pudessem se unir como um só, em uma só perfeição, em amor perfeito. Por isso, Salomão compôs um cântico mais sublime do que todos os outros homens. Moisés, ao construir o tabernáculo, promoveu a união da matrona com o mundo terreno. Salomão promoveu a união perfeita da matrona com o noivo no céu. Primeiro, conduziu-o ao dossel e, em seguida, trouxe ambos para este mundo e preparou uma morada para eles no santuário que construiu. Poder-se-ia perguntar: como Moisés conseguiu trazer a Shequina sozinho? Isso não causaria uma separação no céu? A resposta é que o santo, em primeiro lugar, fez com que a Shequiná se unisse a Moisés, e ela se tornou, por assim dizer, a noiva de Moisés, como já foi mencionado. Assim que se uniu a Moisés, ela desceu a este mundo e se uniu a ele, estabelecendo-se firmemente neste mundo como nunca antes. Mas nenhum homem, desde a criação de Adão, jamais trouxe amor e união celestial, exceto o rei Salomão, que, como já dissemos, primeiro preparou essa união e depois convidou o noivo e a noiva para a casa que preparou para eles. Benditos sejam Davi e Salomão, seu filho, que promoveram a união suprema. Desde o dia em que o sagrado disse à lua: vai e diminui-te, ela nunca mais se uniu em perfeita união com o sol, até a chegada de Salomão. S-H-I-R-H, Hashirim. Eis 5 graus que se unirão no mundo vindouro. Shir é 1, Hashirim são 2, que juntos formam 3. Asher é 4, Lishlomo é 5. Salomão está no 5º, pois o 50º dia é o mistério do jubileu. Observe agora. Salomão não teria sido capaz de realizar a união celestial se a união da Shequiná com o mundo terreno não tivesse sido consumada previamente em sua união com Moisés. Uma não poderia existir sem a outra. Tudo isso é um mistério supremo,
que ainda é revelado àqueles de coração sábio. Está escrito a respeito de Salomão que ele pronunciou 3.000 provérbios e o seu cântico foi 1.005. Os companheiros interpretaram isso como significando que cada palavra que ele proferiu possui 3.000 significados alegóricos, como, por exemplo, seu livro Eclesiastes, que tem um profundo significado esotérico e é escrito em forma de alegoria. De fato, não há uma palavra neste livro que não contenha profunda sabedoria e significado alegórico, até mesmo no menor e mais insignificante versículo. Rabi Hamnuna, o antigo, por exemplo, quando chegava ao versículo "Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e que o teu coração te alegre nos dias da tua juventude, e anda pelos caminhos do teu coração, mas sabe que por todas estas coisas Deus te trará julgamento." Ézecla 11:9 costumava chorar, dizendo: "Em verdade, este versículo é apropriadamente tomado como uma alegoria, e quem pode discorrer sobre ele? Se for tomado literalmente, não expressa mais do que um fato que vemos com os nossos olhos. Mas se, por outro lado, a passagem contém sabedoria esotérica, quem pode compreendê-la?" Então ele se corrigiu e disse: "Está escrito: estas são as gerações de Jacó. José, com 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. E o jovem estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai a má reputação deles." O versículo que acabamos de citar de Eclesiastes é uma alegoria sobre o significado esotérico deste versículo do Pentateuco. "Alegra-te, jovem", corresponde a "e o jovem", e "alegra-te o teu coração" a "apacentava o rebanho", "nos dias da tua mocidade" a "com os filhos de Bila", etc. Mas sabe que por todas estas coisas a "e José trouxe a seu pai a má reputação deles". "Deus te levará a julgamento" corresponde a "estas são as gerações de Jacó", José. José foi incluído aqui em Jacó. Quem pode compreender plenamente os segredos da Torá? Esta alegoria se ramifica em outras 3.000 alegorias, todas contidas nesta, na qual, como vemos, José estava incluído em Jacó. As outras 3.000 implicações veladas dizem respeito a Abraão, Isaque e Jacó, que, no entanto, estão todos indicados nesta alegoria do mistério da sabedoria que é revelado apenas aos fiéis. Aqui, também, quantos supostos mercadores, ou servos, são na verdade grandes homens de saber? Assim também, não há fim para os significados ocultos da sabedoria. Por isso diz: "E o seu cântico era 1.005, isto é, como interpretamos, o cântico de cada provérbio. Contudo, quer o seu se refira a Salomão ou ao provérbio, é tudo a mesma coisa, visto que um foi o autor do outro." O cântico refere-se ao Cântico dos Cânticos. Mas será que este cântico consiste mesmo em 1.005? Certamente que sim. O 5 refere-se às 5 portas e portões que se abrem para o rei cuja paz é. São os 500 anos da árvore da vida,
os 50 anos do jubileu. O 1000 refere-se à árvore da vida em si, ao noivo que sai de seu lado e toma posse dos 5 portões, a fim de se aproximar da noiva e reivindicá-la. O dia do santo, bendito seja ele, tem 1000 anos, e esse número simboliza também o rio que sai do Éden. José foi chamado de justo, em referência à lua, a Shequina, segundo um acordo especial entre ela e o santo. Portanto, o Cântico dos Cânticos é o Santo dos Santos. E não há um único versículo neste cântico que não contenha o mistério dos 1005. Há 5 graus contidos no título, como já dissemos. Mas por que os 1000 não são indicados? A verdade é que isso está oculto e permanecerá oculto até que a esposa se una ao seu marido. Portanto, Salomão se esforçou para trazer esses 1000 à noiva em segredo, com a ajuda do misterioso anel no qual está gravado o selo da sabedoria suprema. Assim que terminou a construção do Santo dos Santos na terra, o mistério do Santo dos Santos no céu ascendeu e foi ocultado, para que o ocultamento da união se completasse em cima e embaixo, segundo o propósito divino. O Santo dos Santos no céu é o mistério da sabedoria suprema e do jubileu. Correspondendo a isso, o noivo e a noiva herdam a herança do pai e da mãe. Mas de maneira inversa, a herança do pai passa para a filha na ascensão do santo nome, razão pela qual ela também é chamada de Santa e Sabedoria. A posse da mãe é herdada pelo filho e é chamada de Santidade, porque ele toma todos esses atributos sagrados supremos e os reúne em si mesmo, e então os leva para a noiva. Portanto, diz, Cântico dos Cânticos, cântico correspondendo ao santo, e cânticos aos santos, para que ambos os aspectos se fundam num todo da maneira devida. Que é de Salomão, como já foi apontado, refere-se ao rei cuja paz pertence. Mas não pensem que esse louvor é dele, pois ascende a um reino ainda mais sublime. O mistério é o seguinte: quando o masculino e o feminino se unem como um só sob o Rei Supremo, então esse Rei Supremo ascende e se enche de todas as santificações e bênçãos, e as derrama aqui embaixo, pois esse é o seu grande prazer, ser preenchido com tais santificações e bênçãos, e derramá-las aqui embaixo. Portanto, o significado de todas as nossas orações e louvores reside no fato de que, por meio deles, a fonte superior pode ser preenchida. Pois quando ela é preenchida e atinge a plenitude, então o universo abaixo e tudo o que lhe pertence também é preenchido e recebe a plenitude da consumação que ocorreu na esfera superior. O mundo abaixo não pode, de fato, estar em estado de harmonia a menos que receba essa paz e perfeição do alto. Assim como a lua não possui luz própria, mas brilha com o fulgor refletido do sol. Todas as nossas orações e intercessões têm este propósito: que a região de onde emana a luz seja revigorada, pois então, por meio de seu reflexo, tudo o que está abaixo é suprido. Este é todo o significado do Cântico de Salomão, que,
o rei a quem pertence a paz seja revigorado, pois quando isso acontece, tudo é revigorado por sua glória refletida. Caso contrário, não há remédio para a lua. Terumá, capítulo 32. Os segredos para aqueles que conhecem a sabedoria. Quando subiu na vontade do mistério, de todos os mistérios, fazer glória para a sua glória, ele soprou um espírito do ponto superior que flui de cima para baixo, e lá está sua retificação para estabelecer-se neste mundo. Por quê? Porque se não houvesse essência e raiz neste mundo, não haveria receptáculo para verter neste mundo de forma alguma. E se não vertesse para este mundo, imediatamente se perderia, e não poderia subsistir nem por um momento. Mas porque sua retificação vem deste mundo, ele se preenche de um lado para verter para este mundo, e de outro lado para verter para os anjos superiores. E todos são nutridos por ele como um só. A perfeição da retificação deste Espírito são os espíritos dos justos neste mundo. Este Espírito foi completado no tempo em que Enoque, Jared e Mahalaleel estavam no mundo, e quando os ímpios se multiplicaram no mundo, aquela perfeição se afastou dele. Depois que eles se perderam, veio Noé e o completou. Veio a geração da dispersão e afastou aquela perfeição dele. Veio Abraão e o completou. Vieram os homens de Sodoma e o afastaram. Veio Isaque e o completou. Vieram os filisteus e os ímpios da geração e o afastaram dele. Veio Jacó e seus filhos, a cama perfeita, e o completaram. Saíram da Terra Santa e desceram ao Egito, e por causa deles demorou-se lá. E porque Israel voltou lá às práticas dos egípcios, aquela perfeição foi subjugada e se afastou dele, até que saíram do Egito e vieram fazer o tabernáculo. Disse o santo: bendito seja ele. É meu desejo habitar entre vós, mas não posso até que retifiqueis aquele meu espírito, para que habite entre vós. É isto que está escrito: e farão para mim um santuário, e habitarei no meio deles. E este é o segredo do versículo: e trarão para mim uma oferta. Disse Moisés ao santo: bendito seja ele. Quem pode tomá-la e fazê-la? Disse-lhe Moisés: não é como tu pensas, mas sim de todo homem cujo coração o impelir, etc. Daquela vontade e espírito deles, vós a tomareis e a completareis. Quando veio Salomão, retificou aquele espírito na perfeição do alto, pois desde o dia em que se completou abaixo, nos dias de Moisés, aquela perfeição não foi removida dele. Uma vez que veio Salomão, esforçou-se para completá-lo no alto, e começou a retificar a aparência do mundo superior, para ser retificado a partir daquela aparência do mundo inferior. E este é o significado de que é de Salomão. Terumá, capítulo 33. E esta é a oferta que tomareis. Foi-nos dito que, na revelação no Monte Sinai, quando a Torá foi dada a Israel em 10 palavras, cada palavra tornou-se uma voz, e cada voz foi dividida em 70 vozes, todas as quais brilharam e cintilaram diante dos olhos de todo Israel, de modo que eles viram olho no olho
o esplendor da sua glória, como está escrito. E todo o povo viu as vozes. Sim, em verdade, eles viram. A voz assim formada advertiu cada israelita individualmente, dizendo: aceitar-me-ás com todos os mandamentos que me estão implícitos? Ao que a resposta foi: sim. Então, a voz circulou novamente em torno de sua cabeça, perguntando: aceitar-me-ás com todas as penalidades que me estão ligadas na lei? E novamente ele respondeu: sim. Então a voz se virou e o beijou na boca, como está escrito: que ele me beije com os beijos da sua boca. E tudo o que os israelitas viram então, contemplaram em uma única luz, na qual estavam concentradas todas as outras luzes, e ansiaram por possuí-la. Disse-lhes o santo: bendito seja ele. Esta luz que vistes no monte Sinai, na qual todas as cores das outras luzes estão combinadas, e que tanto desejais, será vossa. Tomai-a, tomai-a para vós. E essas cores que ela combina são o ouro, a prata, o bronze, etc., mencionados aqui. Outra interpretação de que ele me beije com os beijos da sua boca é a seguinte: o que levou o rei Salomão, ao registrar palavras de amor entre o mundo superior e o inferior, a começar com as palavras que ele me beije? A razão é, como já foi dito, que nenhum outro amor se compara ao êxtase do momento em que o espírito se une ao espírito em um beijo, especialmente um beijo na boca, que é a fonte do espírito e seu meio. Quando boca encontra boca, os espíritos se unem e se tornam um só amor. No livro do primeiro Rabi Hamnuna, o ancião, disse desta frase: o beijo do amor se expande em 4 direções, e estas se unem em uma só, e isso faz parte do segredo da fé. Os 4 espíritos ascendem em 4 letras, sendo estas as letras das quais depende o santo nome, e com ele todas as coisas que existem, tanto acima quanto abaixo. Também o Cântico dos Cânticos deriva seu significado daí. E quais são essas 4 letras? AH, BH, que formam uma carruagem suprema. Elas constituem a ligação de todas as coisas em um todo perfeito. Estas 4 letras representam as 4 direções do amor e da alegria de todos os membros do corpo, sem qualquer tristeza. 4 direções estão presentes no beijo, uma se realizando em união com a outra. E quando 2 espíritos se entrelaçam dessa forma, formam 2 que são como um, e assim os 4 formam um todo perfeito. Quando se separam, desses 4 surge uma certa descendência, um espírito formado por 4 espíritos que ascende e divide os firmamentos até alcançar um palácio chamado Palácio do Amor, porque todo o amor está centrado ali. E, portanto, esse espírito também é chamado de amor. Quando esse espírito ascende a esse palácio, ele incita o palácio a se conectar com o que está acima. Como já dissemos, existem 4 letras que se movem em 4 direções, e são elas que formam a palavra amor. Seu fruto é o amor. Quando se unem, uma atua em uma direção, outra na direção oposta. Primeiro vem a letra Aleph, depois vem a letra Re,
que se une ao Aleph em amor. Dessas duas outras letras surgem Bet e Re, e os espíritos se entrelaçam em amor. Então, as letras se elevam e flutuam no sopro daquele espírito que ascendeu e se adornam nele da maneira apropriada. Quando o amor, assim consumado segundo essas 4 direções, ascende aos céus, encontra um chefe celestial designado sobre os 1990 firmamentos e sobre o fluxo exterior das 13 correntes de puro bálsamo que descem do misterioso orvalho celestial. Esse fluxo é chamado de águas poderosas. Esse chefe tenta impedir o espírito de prosseguir, mas não consegue, e ele segue seu caminho até o Palácio do Amor. A respeito disso, Salomão fala no final de seu cântico, dizendo: muitas águas não podem extinguir o amor, nem os rios afogá-lo. E isso se refere às águas celestiais que acabamos de mencionar, aquelas que descem do orvalho celestial, e as 13 correntes de bálsamo puro. O chefe de quem falamos é um anjo enviado pelo Santo, bendito seja ele. Ele é senhor de muitas hostes celestiais. Ele confecciona coroas para o seu senhor, e este é o significado do seu nome, Acatriel, pois ele prepara coroas a partir do nome gravado e inscrito, YHVH Zebaoth. Quando esse espírito de amor entra no Palácio do Amor, o anseio amoroso pelos beijos celestiais é despertado, aqueles sobre os quais está escrito: e Jacó beijou Raquel, de modo que os beijos do amor celestial são devidamente oferecidos, e são o início do despertar de todo amor, apego e união celestiais. Por essa razão, o hino começa com as palavras: que ele me beije com os beijos da sua boca. Quem é ele? Aquele que está oculto no véu supremo. Pode, então, o mais recôndito ser a fonte de beijos e beijar o que está abaixo? Vejam bem, o mais recôndito está além da compreensão, mas revela de si mesmo um brilho tênue e velado que resplandece apenas ao longo de um estreito caminho que se estende a partir dele, e esse é o brilho que tudo irradia. Este é o ponto de partida de todos os mistérios esotéricos, sendo ele próprio incognoscível. Ou melhor, às vezes é indescobrível, às vezes descobrível. Mas mesmo que fosse totalmente indescobrível, o impulso para a ascensão dos beijos ainda dependeria dele. E porque ele está velado, o cântico também começa com uma expressão velada: que ele me beije, ou seja, aquele que está velado acima. E com o que ele beijará, com aquela carruagem suprema da qual todas as cores dependem e na qual todas estão unidas. Por isso se diz: com os beijos de sua boca. Pois o teu amor é melhor do que o vinho. Isto denota o sol que ilumina a lua com o brilho daqueles beijos celestiais, que ele recolhe e transmite à lua. E de onde provém essa luz? Do vinho preservado, do vinho que é a alegria de todas as alegrias. E quem é este vinho que dá vida e alegria a todos? Elohim Hayim. Também o vinho do nome
YHVH, a alegria do amor e da misericórdia, a fonte de toda a vida e alegria. Os companheiros então vieram e beijaram a cabeça de R. José. Rabi Simeão chorou e disse: sei com certeza que o Espírito Santo, vindo do alto, se manifestou aqui. Todos choraram de alegria, e ele continuou: bem-aventurada esta geração, não haverá outra igual até que o Rei Messias apareça, quando a Torá será restaurada ao seu antigo lugar de destaque. Bem-aventurados os justos neste mundo e no mundo vindouro. Terumá, capítulo 34. E esta é a oferta que recebereis deles. Disse Rabi Eleazar. Este versículo foi interpretado e o seu mistério interior explicado. Mas há, evidentemente, uma contradição entre o versículo acima e este. Primeiro diz: recebei-me. Depois, recebei a minha oferta. Depois, recebei deles. No entanto, o significado completo se resume a isto: tomem-me como oferta alçada. Mas quem deve tomá-la? Os filhos de Israel. E de quem devem tomá-la? De todo aquele cujo coração o impele, ou seja, dos anjos celestiais, sobre os quais esta oferta altiva é elevada, aqueles que a elevam perpetuamente ao Rei Celestial. E, quando Israel é digno, eles a recebem deles e a trazem de volta. Quem são esses anjos? Os 4 que a elevam e nos quais o coração se deleita. Contudo, embora esta oferta celestial seja levada por eles, vocês a tomarão deles, a fim de trazê-la à terra. Como farão isso, mesmo nesta dispensação? Pelo poder das boas obras, da oração e da observância da lei. Mas, na época em que o templo ainda existia, isso se dava por meio das cores que se manifestavam abaixo, seguindo o padrão das cores acima, através do culto sacrificial. Essas cores atraíam a Terumá para as esferas inferiores, isto é, as cores que estavam abaixo prevaleciam sobre as que estavam acima, as primeiras trazendo as últimas para baixo, uma entrando na outra, as primeiras se tornando corpos para as últimas. Portanto, diz que vocês tomarão deles ouro, prata, etc. O ouro está contido em Gabriel. O ouro supremo é carregado por Gabriel, e 7 tipos de ouro se separam dele. A prata acima está unida a Miguel abaixo, e um repousa sobre o outro. O bronze também está acima. Ele se origina do ouro, porque o ouro e o 5 têm o mesmo simbolismo. É o fogo que produz o bronze, e desse poder emanam serpentes misteriosas supremas e serafins gerados pelo fogo. Portanto, o bronze é dourado, iluminado com laranja e vermelho, como o fogo. Ele está contido em Noriel e forma o seu corpo. Texelete está contido tanto no latão quanto no ouro, e deriva energia de ambos os lados. Possui grande força e nada pode dominá-lo. Forma o trono do poder do julgamento e, portanto, é chamado de Boiel, como está escrito: e Deus se ira todos os dias.
Mas quando os homens se voltam para Deus com perfeito arrependimento, seu nome se transforma em Rafael, pois ele traz a cura para alisar as dores desse amargo julgamento. Em vermelho púrpura, ouro e prata se fundem, Miguel e Gabriel se entrelaçam, e disso está escrito: Ele estabelece a paz entre os habitantes das alturas. Os dois, unidos um ao outro, tornam-se um só corpo. Existe também o carmesim acima, contido em Uriel, como o anterior, para combinar o azul púrpura e o vermelho púrpura. Bisso também está acima, contido, como o anterior, no mistério de Rafael, para que a prata e o ouro possam ser unidos. Eis o mistério dos 7 pilares, acima dos quais estão contidos nos 7 que estão abaixo. Certamente, há uma casca dentro de outra casca para proteção, ou melhor, como dissemos, um cérebro dentro de outro cérebro. Assim, há pelos de cabra, como a casca que guarda o cérebro. Pele de carneiro avermelhada simboliza os senhores vestidos com cota de malha e olhos flamejantes, e os seus olhos como tochas de fogo. São chamados de firmamentos exteriores dentro da casca. Pele de tarraxe, estes são poderes que se encontram no lado sagrado, mas não estão em união com ele. Como já foi dito, Abraão gerou um filho com a outra esposa, cujo nome era Taás, irmão de Ismael por parte de mãe. Assim, da mesma forma que existe um representante celestial de Esaú, também existe um de Ismael. A mãe de Ismael gerou Taás com Abraão. Pois, ao espalhar radiância sobre todas as coisas, a luz primordial, ao brilhar em todas as direções, também lançou faíscas. Quando se estabeleceu, Deus aguardou. Para quem? Para os justos. E por que para eles? Para que pudesse produzir frutos através deles e neles. E assim foi, pois eles produziram frutos no mundo, pois Abraão e Sara geraram almas. E assim como geraram almas sobre o signo da santidade, também o fizeram sobre o signo do outro lado. Pois, não fosse por esse impulso que Abraão implantou no outro lado, não haveria prosélitos no mundo. A madeira de acácia já foi explicada como símbolo dos serafins, que estão acima dela. Azeite para o candelabro. Isso simboliza o azeite celestial que emana do alto. Tem 2 nomes: o azeite da luz e o azeite para a luz. O primeiro é o que está acima, o segundo, o que está abaixo. A primeira nunca deixa de fluir, está sempre repleta de santidade e bênção, e todas as luzes e lâmpadas são abençoadas e acesas a partir dela. A segunda, por vezes, está repleta e por vezes não. Está escrito: E Deus fez os 2 grandes luminares, o grande luminar para governar o dia e o pequeno luminar para governar a noite. Esta passagem foi corretamente interpretada pelos companheiros, mas podemos acrescentar o seguinte: os 2 grandes luminares referem-se ao óleo da luz e ao óleo para a luz, o mundo superior e o mundo inferior, o masculino e o feminino, que, quando se manifestam juntos,
são ambos chamados pelo gênero masculino. Como o mundo superior é chamado de grande, o mundo inferior, que está unido a ele, também é chamado de grande. Mas, assim que a parte superior e a inferior se separam, uma é chamada de grande e a outra de pequena. Por isso, os antigos diziam que o homem deveria ser mais a cauda do leão do que a cabeça da raposa, pois a parte carrega a designação do todo, visto que a cauda de um leão é certamente leão, sem qualquer separação. Da mesma forma, a cabeça de uma raposa continua sendo raposa. Assim, como vemos, primeiro chama tanto o sol quanto a lua de grandes luzes, mas quando a lua se separa do sol, é chamada de pequena, assim como ser a cabeça de uma raposa é menos importante do que ser a cauda de um leão. Simbolicamente, portanto, o óleo da luz nunca cessa, permanece no caminho da ascensão perpétua, para governar durante o dia, mas o óleo da luz é intermitente, e por isso é chamado de pequeno, governando à noite. Os 5 materiais que compunham as especiarias eram para o óleo da unção e para o incenso. Estes 2 são, na verdade, um só, juntamente com as pedras de ônix, etc. Assim, existem 13 elementos relacionados com a construção do tabernáculo. Podemos agora retornar à interpretação anterior do seu simbolismo. Já foi dito que existem 7 tipos de ouro. Ora, pode-se pensar que há um equívoco aqui, visto que o ouro denota julgamento e a prata, misericórdia. E, no entanto, o ouro parece ser considerado superior à prata. Não há, porém, nenhum equívoco. O ouro realmente supera todos os outros, mas apenas aquele ouro que é o 7º e o melhor de todos os tipos de ouro. E é a esse tipo que nos referimos aqui pelo termo ouro. É o tipo que brilha e reluz, ofuscando os olhos, e quem o possui o esconde cuidadosamente. Dele emanam todos os outros tipos. E quando é chamado de ouro? Quando seu brilho se eleva na glória inspiradora da alegria suprema, irradiando para aqueles que estão abaixo uma medida dessa alegria sagrada. Quando representa o sinal do julgamento, muda de cor para azul, azul escuro e vermelho, indicando um julgamento severo. Mas sua essência é a alegria, e sempre acende com alegria e tremor as regiões celestiais, despertando o júbilo. A prata abaixo está ligada ao mistério do braço direito, enquanto a cabeça suprema é simbolizada pelo ouro, como está escrito: Tu és a cabeça de ouro. E quando a prata encontra sua consumação? Quando está contida no ouro, um mistério aludido nas palavras: como maçãs de ouro em cestos de prata. Assim, a prata retorna ao ouro, completando o círculo. Portanto, existem, de fato, 7 tipos de ouro. O latão tem origem no ouro, do qual é uma forma degenerada, e forma o braço esquerdo. O azul púrpura forma a coxa esquerda. O púrpura escuro, incluído na esquerda, forma a coxa direita. Bisso é o rio que brota, e que unifica todos os 6 lados, e, como já apontamos, o mesmo ocorre abaixo. Assim, com este rio, há 7 correspondentes aos 7 ciclos do jubileu,
e aos 7 anos de libertação. Embora haja 6, são 13 até o 7º. Assim, o 13º é a cabeça, que se ergue sobre todo o corpo abaixo, que está acima de todos os membros, e é de ouro. Qual é então a diferença entre os dois tipos de ouro? O ouro superior é o símbolo do mistério fechado, e seu nome é Zahav Sagur, ouro fechado, isto é, ouro puro e precioso. 1 Reis 6. 20-21. Fechado e oculto de todos, escondido dos olhos, que não tem poder sobre ele. Mas o ouro inferior é mais revelado. Terumá, capítulo 35. Foi por sua vez, conforme está escrito: e o Espírito de Deus vestiu Zacarias. E se disseres, e Jeremias, sobre quem está escrito: antes que te formasse no ventre te conheci, e outros também, mas nenhum deles alcançou a profecia e o sacerdócio superior como Arão, pois Arão alcançou a profecia superior acima de todos os outros sacerdotes. Ele alcançou o sacerdócio acima de todos eles. Moisés alcançou a profecia e serviu no sacerdócio superior. Samuel alcançou ambos. Assim como Moisés chamava e o santo, bendito seja ele, respondia-lhe imediatamente, também em Samuel está escrito: não é hoje a colheita do trigo? Invocarei o Senhor, e ele dará trovões, etc. Mas ele não subiu ao degrau superior como Moisés. Assim como Arão servia no sacerdócio diante do santo, bendito seja ele, também Samuel servia diante do santo, bendito seja ele, mas não subiu no serviço superior como Arão. E a questão é esta: 3 foram os profetas fiéis que serviram no sacerdócio. Foi Moisés, outro Arão e outro Samuel. E se disseres que Samuel não serviu no sacerdócio, mas outro foi que serviu no sacerdócio, e quem seria? Jeremias. Não é assim, pois está escrito: dos sacerdotes que estavam em Anatote. Ele era dos sacerdotes, mas não serviu. E Samuel serviu nos dias de Eli, e Moisés serviu uma vez em todos aqueles 7 dias da consagração. Samuel alcançou a jovem, conforme está escrito, e o jovem era um jovem. E Samuel servia, e por estar neste degrau, certamente ele é como Moisés e Arão. Aquele que toma este jovem e o alcança aqueles degraus superiores em que Moisés e Arão estiveram. Terumá, capítulo 36. Os querubins são de ouro, como já explicaram, porque saem do lado do ouro, e não se mistura neles prata nem outra cor, e esta é uma cor de ouro esverdeado. No tabernáculo, as cores ouro e prata se misturam para andarem como um só, para serem o segredo do alto em unidade. Ainda o bronze para estar com eles, e andar entre todos os lados, para que a perfeição seja encontrada em tudo como um só, conforme está escrito: ouro e prata e bronze. Outra interpretação: ouro e prata é aquilo que volta para a prata e a prata para o ouro, e tudo está incluído junto e em um só lugar. Em 3 formas ele volta: quando se precisa de alegria e não de julgamento, ouro; quando se precisa de misericórdia, prata;
quando se precisa da força do julgamento, bronze. E sobre isso, Moisés olhou na feitura da serpente de bronze, pois está escrito: E fez Moisés uma serpente de bronze. E ele conhecia o lugar da fundição do ouro naquele bronze, porque serpente é como o seu nome, e ele conhecia o seu lugar. Pois o santo, bendito seja ele, não lhe disse senão: Faz para ti um serafim. E ele veio e fez uma serpente de bronze, conforme escrito: E fez Moisés uma serpente de bronze. Qual o motivo? É que ele conhecia o lugar, e o cerne da questão era que, primeiro, está escrito: E enviou o Senhor entre o povo as serpentes serafins, e está escrito: serpente serafim. O cerne deles é a serpente, e como Moisés conhecia o cerne, a raiz e o fundamento daquele lugar, fez a serpente e baseou-se nela. Qual o motivo? Porque Israel pecou com a língua, como escrito: E falou o povo contra Deus e contra Moisés. E sobre isto, enviou o Senhor entre o povo as serpentes serafins. E Moisés não foi senão atrás do cerne, e fez a serpente de bronze naquela cor que lhe era necessária. Pois o seu lugar é o bronze, e o santo, bendito seja ele, não lhe disse de que a faria. E Moisés observou e a fez, de bronze conforme convinha ao seu lugar. De onde sabemos? Conforme escrito: E fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre a haste. O que é sobre a haste? Sobre aquele sinal que está no alto. E assim aprendemos: em todo lugar esta serpente segue o segredo da mulher virtuosa, e a mulher de prostituições precisa retificar-se como ela, mas não consegue. O sinal e a letra da mulher virtuosa é a letra Re, e assim lhe convém. Aquele sinal da mulher de prostituições e a sua letra é como aquela cor Gimel, mas não se retificou para ser assim, e a sua letra é Kof. A sua letra foi retificada na retificação da letra Re, como um macaco diante dos seres humanos, que segue os seres humanos, mas não é retificado para agir assim. Da mesma forma, Moisés fez aquela serpente sobre aquele sinal que lhe convinha, e ela está sempre pronta para o mal, e sobre ela pecou o homem e foi expulso do jardim do Éden, para que o seu lugar de morada fosse como a morada do alto. Terumá, capítulo 37. Está escrito: E disse Deus: Haja luz, e houve luz. Disse Rabi José: Essa luz foi escondida e guardada para os justos no mundo vindouro, como já foi dito, pois está escrito: Uma luz é semeada para os justos. Assim, essa luz funcionou no mundo apenas no primeiro dia da criação. Depois disso, foi escondida e não mais vista. Disse Rabi Judá: Se tivesse permanecido completamente oculta, o mundo não teria podido existir por um instante sequer. Mas ela foi ocultada como uma semente que gera outras sementes e frutos, e o mundo é sustentado por ela. Não há um dia sequer em que algo não emane dessa luz para sustentar todas as coisas, pois é com ela que o Santo nutre o mundo. Além disso, sempre que a Torá é estudada à noite, um pequeno fio dessa luz oculta
desce e ilumina aqueles que estão absortos em seu estudo, razão pela qual está escrito: o Senhor ordena a sua misericórdia de dia, e de noite o seu cântico está comigo. Isto já foi explicado. No dia em que o tabernáculo foi erguido na terra, o que lemos a respeito dele? E Moisés não pode entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ali permanecia. O que era essa nuvem? Era um filamento da luz primordial, que emanando alegremente, penetrou na Shequina e desceu até o tabernáculo abaixo. Após o primeiro dia da criação, ela nunca mais se manifestou plenamente, mas desempenha uma função, renovando diariamente a obra da criação. Rabi José estava certa vez imerso em estudos, acompanhado por Rabi Isaac e Rabi Ezequias. Disse Rabi Isaac: sabemos que a estrutura do tabernáculo corresponde à estrutura do céu e da terra. Os companheiros nos deram apenas uma amostra desse mistério, mas não o suficiente para uma compreensão completa. Disse R. José: levemos nossas dificuldades à lâmpada sagrada. R. Simeão, pois ele é capaz de preparar pratos saborosos como aqueles que o santo ancião, o mais oculto de todos os seres secretos, preparou para nós, e que não necessitam de nenhum tempero adicional de ninguém. De seus pratos podemos comer e beber, e nos saciar como com todas as iguarias do mundo, e ainda sobrar. Dele pode-se dizer: então ele lhes pôs a comida, e eles comeram, e dela sobraram, conforme a palavra do Senhor. Terumá, capítulo 38. R. José prosseguiu: está escrito: e Deus deu a Salomão sabedoria, como lhe havia prometido. E houve paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos aliança. Este versículo foi explicado em mais de um lugar. A expressão "e Deus" significa a concordância entre as esferas superior e inferior, ou seja, que ele e seu conselho estão em harmonia. Deu sabedoria, como lhe havia prometido, isto é, os dons da sabedoria, riquezas, paz e domínio. E houve paz entre Irão e Salomão. Isso indica que eles tinham um código particular entre si, que outros homens não entendiam. O rei Salomão percebeu que, mesmo naquela geração tão perfeita, não era da vontade do Rei Supremo que tanta sabedoria fosse revelada por ele, que a Torá, até então oculta, fosse agora desvendada apenas por ele ter aberto uma porta para ela. Portanto, embora ele tivesse aberto essa porta, o pleno significado de suas palavras permanecia oculto, exceto para os sábios, aqueles que são dignos, e mesmo estes só podiam tentar interpretá-las sem clareza. Mas, nesta geração de Rabi Simeão, o santo, bendito seja ele, deseja que, por amor a ele, esses mistérios ocultos sejam revelados por meio dele. Portanto, fico admirado com os estudiosos desta geração, que negligenciam, mesmo por um instante, buscar a presença de Rabi Simeão para estudar com ele, enquanto lhe é permitido permanecer entre nós neste mundo. Contudo, a sabedoria não desaparecerá do mundo nesta geração. Ai daquela geração, da qual ele nos será tirado. Os sábios então diminuirão, e a sabedoria será esquecida.
Disse Rabi Isaque: isso é certamente verdade. Certa vez, quando eu caminhava com ele, e ele abriu a boca para expor a Torá, uma coluna de nuvem que ia do céu à terra apareceu e parou diante de nós, e nela brilhava uma grande luz, e eu tremi muito. Bendito seja o homem, eu disse, a quem tanto foi concedido neste mundo. O que está escrito a respeito de Moisés? E todo o povo viu a coluna de nuvem parada à entrada do tabernáculo. E todo o povo se levantou e adorou, cada um à entrada da sua tenda. Tal visão era apropriada para um mestre como Moisés, o profeta fiel, o maior de todos os profetas, e para aquela geração que recebeu a Torá no Monte Sinai e que presenciou sinais e maravilhas no Egito e no Mar Vermelho. Mas, nesta geração, é somente pelo mérito de Rabi Simeão que nos é possível contemplar essas maravilhas por meio dele. Terumá, capítulo 39. E azul púrpura. Disse Rabi Isaque: esta cor é obtida de um peixe do mar de Genezaré, que fica no território de Zebulon. Esta cor teve que aparecer no tabernáculo pelo seguinte motivo. Está escrito: e disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Esse firmamento foi criado no segundo dia, porque esse ato criativo vem do lado esquerdo. E nesse dia também foi criado o Geena, a partir da escória do fogo do lado esquerdo. Agora o mar estava tingido com aquela cor azul púrpura que simboliza o trono do julgamento. Naquele dia também veio água do lado direito, que, no entanto, só emergiu no segundo dia, para que um pudesse ser combinado e reforçado pelo outro. A luz do primeiro dia da criação foi a primeira de todas as 6 luzes. Ela veio do lado do fogo, como está escrito: e a luz de Israel servirá de fogo. Essa luz de Israel emanou do lado direito e estava contida no fogo. Ora, o primeiro desses 6 dias é água, mas desempenhou a função não da água, mas da luz, que vem do lado do fogo, que é o segundo dia, para manifestar que o Santo criou o mundo sobre o fundamento da paz, e que tudo brotou da paz. Assim, o primeiro dia realizou todas as suas operações a partir do lado do segundo, e o segundo operou a partir do lado do primeiro dia. Cada um funcionou com a obra do outro, para mostrar que um estava fundido no outro. O terceiro dia foi uma síntese tanto do primeiro quanto do segundo. Portanto, disse a respeito do terceiro dia da criação: e viu Deus que era bom, 2 vezes. Nesse dia, o azul púrpura foi formado a partir de 2 outras cores, o vermelho e o preto, as cores do segundo dia. O vermelho intenso, que é a cor própria do segundo dia, é um atributo de Elohim, e foi-lhe atribuída a cor do ouro, que se assemelha a ele. Quando o vermelho desceu, mergulhou no mar, onde se tornou azul escuro, que também é um atributo de Elohim, mas de aspecto menos rigoroso que o anterior. Quanto ao preto, ele se formou como resíduo do vermelho original quando desceu para as profundezas, pois, por assim dizer, foi fundido, formando ao seu redor um elemento viscoso que primeiro era de um vermelho intenso
e, finalmente, se transformou em preto. Todas essas são transformações a partir do vermelho primordial. E tudo isso foi criado no segundo dia e é designado como outros deuses. Esse preto é tão escuro que chega a ser quase imperceptível. A lâmpada sagrada explicou assim: quando o vermelho se transformou em roxo azulado e as cores se misturaram, uma espuma se desprendeu, afundou nas profundezas e se transformou em lama e sujeira, como está escrito. Os ímpios são como o mar agitado, que não pode sossegar, cujas águas lançam lama e lodo. E dessa sujeira do mar surgiu esse preto que é escuro, e não apenas escuro, mas superlativamente escuro, trevas sobre a face do abismo. E por que é chamado de trevas? Tanto por causa de sua cor, quanto porque escurece a face da criação. É vermelho e preto, portanto não se diz do segundo dia da criação, e viu Deus que era bom. Mas não nos foi ensinado que as palavras "e eis que era muito bom" incluem o anjo da morte? Como então é possível dizer que é por causa dele que não se diz do segundo dia que era bom? Em verdade, aqui reside um mistério dos mistérios. O anjo da morte é de fato bom. Por quê? Porque como todos os homens sabem que um dia morrerão, muitos se arrependem por temor a ele diante do Senhor. Muitos temem o rei, porque o açoite se aproxima. Então, o açoite é, de fato, benéfico, tornando os homens bons, virtuosos e retos. Por isso, o anjo da morte é referido como muito bom. A respeito desse mistério, a Santa Lâmpada nos deu a seguinte explicação: e eis que era bom, refere-se ao anjo da vida. Muito, ao anjo da morte, pois ele é de maior importância. E por quê? Quando o Santo, bendito seja ele, criou o mundo, tudo foi preparado para a vinda do homem, que é o rei deste mundo. O homem foi formado para andar no caminho reto, como está escrito: Deus fez o homem reto, mas este buscou muitas invenções. Ele o fez reto, mas ele se entregou à corrupção, e por isso foi expulso do jardim do Éden. Este jardim foi plantado pelo Santo. Bendito seja ele, na terra com o nome completo, e feito à semelhança exata de seu protótipo. O paraíso celestial e todas as formas celestiais foram moldadas e esculpidas nele. E os querubins estavam lá, não aqueles esculpidos em ouro ou qualquer material que pudesse ser moldado por mãos humanas, mas de luz celestial, moldados e bordados pela ação do nome perfeito do Santo. Todas as imagens e formas de todas as coisas deste mundo foram ali moldadas, todas tendo a semelhança das coisas deste mundo. E este lugar é a morada dos Espíritos Santos, tanto daqueles que já vieram a este mundo, como também daqueles que ainda não vieram. Os que estão para vir são revestidos de vestes, rostos e corpos semelhantes aos deste mundo, e contemplam a glória de seu Senhor, até que chegue o tempo de aparecerem no mundo. Quando deixam o jardim para esse propósito, esses espíritos despojam-se de seus corpos e vestes celestiais,
e assumem os corpos e vestes deste mundo. A partir de então, estabelecem sua morada neste mundo, nas vestes e corpos moldados, a partir da semente da procriação. Assim, quando chega a hora de o espírito deixar este mundo novamente, ele não pode fazê-lo até que o anjo da morte tenha retirado a vestimenta deste corpo. Feito isso, ele veste novamente aquela outra vestimenta no jardim do Éden, da qual teve que se despojar ao entrar neste mundo. E toda a alegria do espírito reside nesse corpo celestial. Nele ele repousa, se move e contempla continuamente os mistérios celestiais que, quando estava no corpo terreno, não podia compreender nem apreender. Quando a alma se reveste com as vestes deste mundo, que delícias, que alegrias ela experimenta! E quem fez com que o corpo fosse habitado pelo Espírito? Ora, aquele que tirou a veste da carne, o anjo da morte. Deus mostra bondade às suas criaturas ao não as despojar de suas vestes terrenas, até que outras vestes, mais preciosas e mais finas do que estas, lhes sejam preparadas. Mas os ímpios, aqueles que nunca se voltaram para o seu Senhor com um arrependimento perfeito, vieram nus a este mundo e nus retornarão dele, e suas almas vão envergonhadas para se juntar às outras almas em semelhante sofrimento, e são julgadas no inferno terreno pelo fogo celestial. Alguns deles ascendem após algum tempo. Essas são as almas dos pecadores que pretendiam se arrepender, mas morreram antes de concretizarem suas intenções. Estes são julgados primeiro no inferno, e depois ascendem. Vejam quão grande é a misericórdia do Santo para com as suas criaturas. O pecador mais perverso, se tiver a intenção de se arrepender, mas morrer sem cumprir sua resolução, é de fato punido por ter partido deste mundo sem se arrepender. Mas sua boa intenção não se perde e ascende ao Rei Supremo, onde permanece até que o santo, vendo-a, prepare para essa alma um lugar de refúgio no Sheol, onde ela sussurra arrependimento. Pois a boa intenção emana do santo e, rompendo todos os fortes portões das moradas do Geena, alcança enfim o lugar onde jaz o pecador. Ela o fere e desperta nele novamente a intenção que tivera na terra, fazendo com que a alma se esforce e ascenda da morada do Sheol. Verdadeiramente, nenhum bom pensamento jamais se perde na lembrança do Santo Rei. Portanto, bendito seja aquele que nutre bons pensamentos para com seu Senhor, pois, mesmo que não os coloque em prática, o santo toma a vontade pela ação. Assim é com os bons pensamentos. Com os maus pensamentos, porém, a vontade não é tomada pela ação, exceto no caso de idolatria, como foi explicado pelos companheiros. Os ímpios, que nunca pensaram em se arrepender, descem ao Sheol, e de lá nunca mais saem, como está escrito a respeito deles. Como a nuvem se consome e desaparece, assim o que desce ao Sheol jamais subirá. Mas, quanto àqueles outros que se dispuseram a se arrepender, está escrito: o Senhor mata e dá a vida, faz descer ao Sheol e faz subir.